dia, povo querido. Vocês estão bem? E aí, povo? Como anda? Como anda a tua persistência? Como anda o teu olhar? Como anda a tua mente? Como anda a tua vida? Eu espero que bem, né? Eu sei que a maioria está muito bem. E quero que você sempre fique firme. Tá chegando a hora. Vamos voltar, né, povo? É estranho essas coisas de pandemia, mas nós vamos vencer, em nome de Jesus. Você lembrou, por acaso, que hoje é ceia? Não? Rapaz, onde você tá com a cabeça? Corre lá. Vai, se vira. Faz tua ceia. Hoje é ceia do Senhor. Que é isso? A ceia do Senhor? Fazer isso todos os dias que se lembrarem de mim. Olha isso. Deveriam fazer todo dia? Sim, mas hoje é um dia especial. Nós vamos comemorar hoje que Cristo te amou e morreu por você. Então, por favor, prepare a ceia, mesmo que seja com água e farinha. Você entendeu? Com a tua comida, faz um banquete e fala: Senhor, este é o teu corpo que é partido por mim. E você vai comer desse corpo e beber, mesmo que for a água. Esse é teu sangue. Representa. Não se prenda em liturgia, mas povo, lembra que hoje é ceia. Isso é importantíssimo você lembrar e comemorar essa ceia. Amém? É estranho assim que quando a curva está lá em cima, assim, né? Achatada, mas lá em cima. A gente ficou tão isolado no início que estava tão pouquinho e ela chegou aqui em cima. E agora está começando a cair um pouquinho. E agora a gente sente mais firmeza de voltar do que antes, que estava pouquinho. É estranho, né? Já queria voltar, né? Antes, mas por amor a alguns a gente não voltou, né? E nós temos que perceber que pode ser uma grande armadilha a volta antecipada. Então eu preferi aguardar, né? E ver o que acontece. Agora nós estamos com o coração bem propenso à volta, né? Mas eu queria que vocês orassem bastante. Nós demos o prazo até o dia 26, né? Na semana do dia 21 até o dia 26, nós vamos orar somente nessa visão, para que a gente possa voltar dia 1º. Eu senti no coração de voltar dia 1º, né? Não para todos, infelizmente. Nós temos regras a seguir. Se você é do grupo de risco, não vai poder vir. Se você é criança, menos de 12 anos, você não vai poder vir. É chato, horrível. Vai ser pouca gente, porque ou fica um, fica outro com as crianças. Pessoa com mais de 60 não vai poder estar junto. Quer dizer, teoricamente não pode, né? Quem se sente bem para poder vir, eu acho que pode, mas nós vamos ter álcool, nós vamos ter tapete, vamos ter máscara, nós vamos ter distância, vamos ter tudo. Mas, né? Eu sei que a coisa começou a ficar de um patamar que eu acho que aprenderam a mexer com a doença, então por isso tem mais essa segurança, né? E o povo já está um pouco mais imune. Eu não sei, eu não conheço. Nunca passamos por pandemia, né? O mundo já, mas eu não. Então a gente tem que pensar bem. Eu por mim, teria voltado, mas eu posso ser um agente transmissor sem saber. E eu quero que todos fiquem felizes e firmes e não tenham nenhuma doença, né? Então vamos estar orando, né? Começamos hoje aqui, mas dia 21 a 26 vai ser a semana de oração. Para vocês voltarem da melhor forma, né? Uma forma segura, né? E vamos voltar, porque meu coração já está espedaçado aí e tem muita gente precisando que volte, né? Precisamos ter um ponto de encontro aqui e vai acontecer. Amém?
Eu queria ler uma coisa para vocês. Então, você já pegou a Bíblia, né? Hoje estou de Bíblia de papel, tá? Pega a tua Bíblia aí. Não pegou ainda. Começou a assistir o vídeo e não pegou a Bíblia. Terrível, mas tudo bem. Se você está assistindo, você é vitorioso. Se você está assistindo, você é bênção. Se você está assistindo, você tem sede de Deus, desejo. E você é um vencedor. Só pelo fato de você estar assistindo hoje, você é um vencedor. Tá entendendo? Se você está viajando ou em casa, não importa. E nós vamos ler Salmo 121, tá bom? Abre aí. Eu vou ler aqui, tá? Levanto meus olhos para o monte, para os montes, e me pergunto, de onde me virá o socorro? De onde me virá o socorro? Quem é um pouco mais velho já ouviu eu contar uma história sobre uma profetisa que me profetizou uma vida problemática. Vocês precisam ficar espertos quanto à profecia, né? E ela chegou para mim e falou assim: Eliezer, eu vejo muitos montes, muitos problemas na tua vida. E aí Deus me deu a oportunidade. Eu estou lembrando, quem é velho já está acostumado com essa história. Eu fui chamado para uma obra em Belo Horizonte de emergência e o engenheiro falou assim: amanhã às 6 horas da manhã, logo no dia seguinte dessa profecia, amanhã às 6 da manhã te espero no aeroporto de Congonhas, que nós vamos para Belo Horizonte. Tem uma emergência lá na Quibom do Rio, de Belo Horizonte. Tem um problema lá e eu preciso ir lá urgente resolver e eu queria você comigo e tal. Eu falei, não, vamos lá, tá certo. E embarcamos. E lá em Belo Horizonte, antes de Belo Horizonte, e Minas Gerais inteira, cheio de morro, muito monte. Tem um monte muito grande antes de Belo Horizonte, é o topo mais alto lá. Tem um monte gigante, o avião estava passando por cima assim. E eu olhei para baixo e eu vi aqueles montes, né? Aí lembrei da profecia. Aí Deus falou muito claro, forte para mim: eu te levo por cima dos montes. Aí eu lendo esse verso, lembrei, né? Levanto meus olhos para o monte, quer dizer, eu vejo aquele problema gigante. Gigante. Você já se parou para pensar numa coisa dessa aí? Aí você fala, e agora? Ai, doeu. Como eu vou me livrar disso? É a mesma coisa que o Davi estava falando aqui. Levante meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? Continua aqui. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Mas vamos se colocar aqui. O meu socorro vem do Senhor, do meu dono, do meu mestre, do meu Criador, daquele que manda na minha vida, daquele que é o meu Senhor. Meu Senhor, que fez os céus e a terra. Olha o que ele fala. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Se você deixar ele ser o Senhor, ele é o seu protetor. Como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia, o sol não te incomodará. E nem a lua de noite, medo da noite, espanto noturno, inquietação, falta de sono.
O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora para sempre. O Senhor. Ele grifa muito essa palavra, o Senhor, o Senhor, o Senhor, para dizer que ele tem que mandar na sua vida para acontecer essas coisas maravilhosas na tua vida. Você está entendendo? É impressionante como a palavra Senhor perdeu tanto o seu poder, mas quando a gente fala o Senhor, quer dizer o nosso dono, tá? O nosso dono. E você tem que entender sobre isso aí, que ele tem que se tornar teu dono, de uma forma sobrenatural. E esse dono, ele quer dizer em todas as áreas, né? E então compreenda, sempre assim, o Senhor. Assim como nós falamos no Salmo 23, o Senhor, a minha autoridade, o meu dono, é o meu pastor. Quando você tem tudo isso consciente, você vai ver uma coisa interessante. Eu tinha alugado um sítiozinho logo em fevereiro para março, que eu sempre costumo, depois do acampamento, tirar uns 2, 3 dias, né? E para descansar um pouco, acampamento é sempre muito desgastante para mim. Não, nada além do o pastor tá coitadinho, não, simplesmente eu canso mesmo fisicamente, e tensão, né, agenciar tudo antes, tem aquele problema que os lerdos deixam tudo para a última hora, né, e hoje esse ano você não vai fazer isso, porque quem vai, nós vamos fechar agora em dezembro, já vai fechar toda a inscrição. Eu tô vendo um sítiozinho bem pequeno, só para quem decidiu até dezembro vai. Nós vamos alimentar no carnaval, né? Vou deixar uns lugarzinhos para pessoas novas que nunca se converteram ainda, uma pessoa que entrar nesse período, que tem bastante gente que nós estamos conversando. Então esse período de inscrição para a igreja nós vamos fechar logo. A não ser quem precisa da decisão de trabalho, coisa assim, né? Mas voltando aí, eu sempre aluguei lá uma chacrinha que é muito baratinha de um amigo nosso lá em Socorro. Amigo, quer dizer, um conhecido assim, que nós alugamos já a chácara dele. E ele fez uma pressão especial, porque eu troquei, eu permutei com algumas coisas que eu tinha, né? Que ele precisava na chácara lá de manutenção, de coisas assim, de móveis. E eu levei bastante coisa para ele lá, né? E o tio Nenê foi junto comigo até. Encalhamos, porque era época de chuva. Que a carretinha estava pesada, o carro não subiu. O tio Nenê me ajudou muito. E aí o que aconteceu que não pudemos ir, porque ficou fechado por causa da pandemia lá, foi proibido de alugar. E agora começou a liberar em agosto, começou a liberar julho para agosto. E desde que era um número limitado de pessoas, tal, tinha restrições, tinha alguns patamares aí para ser respeitados, protocolos, né? E esses protocolos foram seguidos e nós alugamos lá, fui com a família para lá, e eu e meus filhos só, e meus netos, né? Lógico. E que a gente estava de quarentena uns dias para poder saber se está todo mundo bem para poder ir também, né? Aí fomos lá e impressionante, né? Eu estava sentado numa cadeira muito confortável lá, uma de madeirinha assim, mas bem inclinadinha, bem suave. E o dono da chácara perguntou assim: "Você é pastor, né?" Eu falei: "Sou pastor." Ele falou assim: "Minha mulher tem depressão." Aí eu conversei com ele, eu falei: "Traz ela aqui, vamos conversar." Isso foi logo no segundo dia, no primeiro dia pro segundo. Aí ele falou: "Posso?" Eu falei: "Lógico, deve, se você quiser eu vou lá, né?" Aí ele trouxe a esposa dele lá, para você ver uma coisa, para você entender. Aí eu entendi uma passagem, quando Jesus falava assim: "Vá que tua fé te salvou." Sabe? É impressionante.
é fora de série. Eu conversei com essa mulher, né? O nome dela é Marlene, coloque nas suas orações aí. E eu percebi que ela comia a palavra assim, ó. Nunca tinha ouvido de Cristo direito. Ela teve uma sede muito grande, né? Ela buscava na igreja católica, buscou já em algumas igrejas evangélicas lá, mas a tradição de catolicismo e tal, mas ela ficou comendo a palavra assim. E ela saiu de lá, ela falou assim, eu vou vencer, pastor. Ela tinha depressão, tomava remédio. E aí eu vi virtude. Eu não sei se você entende, eu vi que aquela pessoa comeu a palavra. Aí ela ligou no outro dia. Podemos ir hoje conversar de novo? E ela foi. Ela já veio maravilhada. Ela veio curada. Você acredita? Em 24 horas, cura da depressão? Você conhecia esse remedinho tão lindo chamado Cristo? E ela toda animada, já falando e tal, e os planos, o que ia acontecer, o que estava acontecendo na vida dela. O marido todo feliz porque ela teve mudança e ele também entendeu a palavra e ficou muito satisfeito. E eu falei, quanto povo precisa de palavra. E a obediência dela, a fé, ela acreditou que obedecendo tudo que eu falei, ela ia ser curada. E ela foi. Simples assim. Obediência, obediência, obediência. Foi maravilhoso. E ela ficou muito bem, ela ficou curadíssima. Ela dormiu muito bem, tratou o marido muito bem, o marido tratou ela muito bem. E eu falei, não pode perder isso. Você não pode deixar essa sede morrer. Ela falou assim, jamais, meu coração está muito alegre. Eu nunca senti isso. Eu tenho esperança. Um dia de conversa. E eu falei no final, vá, tua fé te salvou. Que maravilha, né? Fico até emocionado. Então aí eu descobri uma coisa, né? Como a gente gasta tempo à toa, né? Tanta coisa para fazer, tanta coisa para fazer. E a gente perdendo muito tempo. Essa mulher, ela enxergava os montes, mas não conseguia ver o Senhor. Ela brecou a visão dela numa altura. Só que ela precisava levantar os olhos. Eu só levantei o rosto dela. Só. Tá me entendendo, né? Impressionante, povo. Quantas vidas estão precisando da gente, né? É que nem a Raissa falou do tio dela que estava com problema no hospital. E depois ela falou assim, eu não tive... Perdi tempo de não ter falado com ele e tal, né? E aí é impressionante que a gente, depois que acontecem as coisas, a gente fala, perdi tempo, perdi tempo, perdi tempo. Aí eu lembrei também de uma passagem que fala sobre tempo. Está em Efésios. Efésios 5. Tá? Vamos apertar um pouquinho aqui. Ó, olha só. Olha o que fala aqui. Você vê? Aqui aperta uma coisa porque nós vamos falar sobre a seriedade do evangelho que está tão difícil de viver. Alguns não entenderam nem igreja até hoje. Até da nossa igreja. Eu não estou falando de você porque você está assistindo e você é um vencedor, mas eu quero que você, quando nós acabar essa pandemia aí, que nós possamos a sair que nem desesperados, mas eu posso confiar agora. Sabe que no início da igreja eu proibia de evangelismo, de sair e ficar falando de Cristo para lá e para cá,
porque eu não podia confiar no povo, entendeu? O povo era tudo religioso, meio estranho, eu tinha medo de escândalo. Meu irmão foi escandalizado pelo evangelho, de pessoas que pregavam 24 horas por dia para ele, e a vida era toda atrapalhada. Quantos que passaram pela igreja estão com a vida toda atrapalhada hoje, mas eram os maiores pregadores de dentro da igreja? Você lembra? Não, porque você é novo? Glória a Deus. Mas acontece muito isso aí. Acontece que quando uma pessoa se empolga com o evangelho, ela sai falando até pro cachorro, mas não mantém a vida, não tem aquela resiliência no Senhor, tem a resiliência no mundo, então ela cai. E aí, você já abriu aí em Efésios 5? Olha como é sério o evangelho. Olha o que Paulo falou para Éfeso, tá? Quem não sabe o que é Efésios, são pessoas que moravam em Éfeso. É um local lá, um país, né? Uma cidade. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Pesou, né? Imitadores de Deus. Ó, Paulo falando, sede imitadores de Deus, como filhos amados. Difícil. O que é isso? Ficar no trono soltando raiozinho. Não gostei disso. Gostei disso. Bençãozinho para você. Não, filho. Deus é poder. Ele não se contamina. Ele é poder divino e maravilhoso que você também tem. Foi soprado o Espírito em você para ser dominador de você mesmo, dos seus ânimos e suas vontades, seus desejos e seus espíritos. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós. Peraí. E andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. A Silene falou uma coisa importante, a gente estava conversando, falou sobre a oferta do maior para o menor, que Deus entregou seu Filho e Cristo se entregou para nós. Mas esse verso, ele piorou a nossa situação. Olha o que ele fala, em andar em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós. Então nós temos que nos entregar pelos outros. O nosso conforto, o nosso bem-estar, o nosso relacionamento, nós temos que entregar isso pelos outros, porque nós temos a mente perfeita e não podemos cair. Por que ele está falando isso aí? Se você entender a gravidade desse assunto, se nós somos discípulos, nós temos que fazer igual. Se nós temos que fazer igual, nós temos que abdicar a nossa vida para os outros. Impressionante. É complicado, né? Porque quanto ciúme vai despertar nos teus filhos, quantos ciúmes vai despertar na tua esposa. Eu passei muito um período ruim no início da igreja, não dessa, mas dos lugares que a gente ajudou, que eu dava meu tempo pela igreja e esquecia dos filhos e da esposa. E aí? Porque todos não estavam com a mesma visão do reino. Não sei se você entende. E é complicado, né? Nessa hora que, quando uma pessoa é muito convertida, que fala sobre, Paulo falou assim, né? Por mim, se você seguir a Cristo, que não se case. Não tenha família. Por que isso? Porque realmente isso aí atrapalha o se jogar no evangelho. Se a esposa não é convertida, se os filhos não são convertidos. Então tem um processo, né? Que nem eu falei para alguma pessoa que estava envolvida na igreja, eu falei assim, cria os filhos, depois nós vamos trabalhar, né? Porque teus filhos precisam de você, né? Porque eu errei, né? E eu quero que você não erre, né? Então, olha só, e andar em amor como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Você vai fazer isso da tua vida?
Vai. Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém aos santos, nem torpeza, nem pavorice, nem chocarrice, que não convém, mas antes ações de graça. Porque bem sabeis isso, que nenhum devasso ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Deus, no reino de Cristo e de Deus. Agora vai começar a parte que eu quero que você ressalte, mas tinha que saber antes sobre isso, né? Ninguém vos engane com palavras vãs, quer dizer, com um papinho à toa sobre salvação, Cristo, oh meu Deus, das emoções, né? Não deixa se enganar não. Tudo pode, agora vai vir uma onda aí do que tem, sabe? É sempre assim. Ah, o pastor aperta muito, o que tem aí meus filhos entrarem nessas bobeirinhas aí dos TikTok da vida, falando abobrinha, dançando musiquinha estranha, oferecendo seu corpo, usando as coisas do mundo que os satanás impõem. Que tem? Eu acho besteira que o pastor fala, né? Então você vai se preocupar que não vai se preocupar não, porque vai começar bastante coisa assim, tá? Porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, tá? Portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda a bondade e a justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. O que é isso? O diabo ele coloca umas coisas para você perder tempo, modinhas e coisas assim para você desfocar. Isso é importante para a minha vida. Nós criamos adolescentes complicados para ele vencer a ansiedadezinha dele. A gente enfiou tecnologia e eles perdem o tempo. Em vez de você ensinar o reino para o teu filho, você está ensinando ele a fazer vídeos melhores ou compactuando com coisas horríveis. Complicado, né? E aí que fala, né? Aprovando o que é agradável ao Senhor, e não comuniqueis com as obras infrutuosas, que é o que não dão frutos, das trevas, mas antes condenai-as. Qualquer coisa que toma tempo, tira, se despertou uma ira contra o pastor, uma ira contra um irmãozinho, ou então você tem uma tendência de se sentir um pouco mais olhada ou olhado com algumas coisinhas, então toma cuidado. Porque o que eles fazem oculto, até dizê-la, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Agora vem a parte que eu quero. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo. Do casamento do Robbins eu li essa passagem. Porquanto os dias são maus, por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho que é a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Esse com vinho que é contenda, ele faz muita menção às pessoas que se deixam levar por ideias que vêm na mente. Porque o vinho, o problema da bebida é que a mente fica anestesiada, tudo alegre. Você faz besteira que você não fazia, você perde um pouco da vergonha, fala o que não deve, acontece coisas que não devem, né? E aí brigas, contenda, dissensão, né? Mas Cristo falou para você ficar com a mente perfeita, para que você possa analisar. Então, o que falei, remindo o tempo, o que Cristo sempre está falando é que, às vezes, sabe, tem muitas pessoas que querem apacentar crentes. Não sei se você me entende. Apacentar crente é fazer uma palavra bonitinha para que o crente fique todo emocionadinho e ache que tá bom, sabe?
Existe muito isso. Os que foram programados a serem pastores, né? Em todo lugar se percebe isso. Tem pessoa que ela quer ser pastor, ou ela foi programada para isso. Muitas pessoas, né? Ele quer agradar crente, né? Mas alguns não, tem sede pelas almas. Então, qual é a sua posição? Você quer resgatar a alma, você quer agradar a Deus ou quer agradar homens? Então, quando você pega e começa a ficar desesperado pelas almas, aí Deus começa a mudar tua mente e você começa a elevar um pouco mais os teus olhos, porque você está olhando para Cristo e os seus problemas ficaram para baixo. Tá entendendo? Realmente, quando essa época e essa profeta conhecia a minha vida bem, por isso que ela falou, estou vendo tantos problemas, que eu estava numa bola de neve de desgraça muito grande, mas a minha procura por Deus era desesperadora. E ainda é. E aí o que acontece? Ela falou da carne. E eu falo hoje do Espírito, falando uma coisa para você. Se você parar de olhar para as suas coisas carnais, parar de olhar para as pessoas, parar de olhar para as situações e obedecer, como essa mulher que eu conheci esses dias. Além disso, também conheci uma família poucos tempos atrás, estavam perdidos, sede assim, ó, comendo a palavra, comendo. Pessoas de longe comendo a palavra, que nunca ouviram religião, nada sustentou, mas quando você fala sobre a libertação da mente, a libertação da alma, a pessoa fica assim, é isso, eu quero isso. Não deu certo até agora, é isso que é o correto. Eles estão olhando para cima dos problemas. Essa mulher, ela parou de enxergar todos os problemas. Parou, de uma vez. Impressionante, né? E você? O que está fazendo? Para onde você está olhando? Hã? Mesmo que tua vida esteja boa, talvez a tua avareza, tua vida cotidiana está te travando do trabalho, né? Tanta coisa para fazer, povo. Nós temos um povo sedento toda vez que a Denise fala do povo lá da terra dela. Dá uma vontade até de mudar para lá assim, ficar um tempo lá, sabe? Mas aí, assim, nós mudamos de processo. A igreja está mais madura agora, a igreja vai estar em oração diferente. Eu não vou me preocupar mais com a igreja, eu vou me preocupar com a alma sedenta. E não só as que são trazidas para cá. Mas a igreja está numa maturidade que agora não vai ter mais problemas. Eu creio. E aí nós vamos começar a dobrar. As tendas vão ser alargadas de uma forma que você vai ver. E você? Vai amar teu irmão? Ao ponto de sacrificar por ela? Sabe aqueles dias que você poderia estar em casa, na boa? De boa. Né? Mas você tem uma pessoa para visitar, tem um estudo para dar. Dedicação. Como você vai reagir depois dessa pandemia? Vamos remir o tempo. Você que deu uma vagueada na mente, volta rápido. Você que tomou decisões erradas, volta rápido. Vamos trabalhar para frente. Não vamos perder tempo com coisas. Não vamos perder tempo com ações de pessoas. Vamos ganhar tempo, remindo tempo. Vamos ganhar almas, que é importante. Vamos orar, povo. Preparou tua ceia? Já? Durante a mensagem você estava preparando? Isso, maravilha. Senta ou sozinho, ou com a tua família.
ou de alguma forma, chama filhos, esposa, pais, sei lá, e vamos fazer a ceia do Senhor. Amém? Esse corpo foi partido por vós. Esse corpo foi partido por vós. Às vezes a gente acha uma coisa muito ruim, mas quando Jesus falou, ele estava alegre. Como assim, pastor? Ele ia morrer. Você não entendeu na ceia. Era um motivo de alegria, porque ele estava se multiplicando. Ele falou assim: esse pão é o meu corpo, que é partido por vós. Vocês são meu corpo agora. Vocês fazem parte da minha carne. Eu amo vocês como vocês me amam. Eu sou uma carne só contigo. E agora somos mais. Agora vai acontecer. Você já imaginou? Sobraram poucos discípulos e apóstolos naquele tempo. E o cristianismo tem milhares de pessoas. Milhões. Por quê? Essa palavra foi propagada porque eles eram realmente um só corpo com Cristo. E ela está sendo propagada hoje porque tem corpo de Cristo vivo ainda. Então você é corpo de Cristo. Vamos pregar, povo, do jeito correto. Como é isso? Você não vai levar que Cristo é maravilhoso, Cristo não. Se você se torna Cristo, você vai mudar. E se você não tem dom, não tem problema. Você conversa sobre cura, libertação, conversa. Tem muita gente que está vindo, pessoas novas. Está vindo, sabe por quê? Porque entrou no seminário de libertação das crianças. E nem era crente, nem sabia do que era certo e errado. Tem pessoa que ouviu falar de Cristo de alguma forma e quis um pouco de explicação. Então você pode ser agente para levar essa palavra. E eu quero orar para isso acontecer na tua vida. E não, se você limpar teu coração, o Espírito Santo te orienta e vai abrir tua boca e vai te trazer novidades de vida. Amém? Então vamos orar. Pai, querido Pai, o Senhor, é o que dirige a minha vida. Eu entendi a questão da paternidade que o Senhor me deu. O Senhor foi o meu Pai e o Senhor que é a minha bênção e me tirou do lodo. E eu quero que o Senhor trabalhe na minha mente muito forte. Seja o Senhor na minha vida. Seja o Senhor na minha vida. Agradeço ao Senhor, Pai, por ser bom comigo. Ajuda teu povo a propagar tua palavra do jeito correto, não para escândalo, não com autoridade sobre usos e costumes, mas que leve a tua palavra, Pai. E o Senhor, com o teu Espírito, vai libertar essas pessoas, Pai. Trabalha com eles. Seja com eles, Pai, que eu peço em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Povo de Deus, Deus te abençoe e te guarde. Eu vou postar uma música junto desse vídeo. Fica aí. Escuta a música que vai ser depois. Né? E eu queria que, se você pudesse, volta naquele vídeo lá, O Poder de Deus, e escuta ele de novo. Escuta ele de novo. E veja aquele filme que eu coloquei no final do universo, para você conhecer teu Deus. Que ele não é aquela coisinha que você coloca aqui do lado. Não é aquela coisinha que você só procura quando você está desesperado. Porque ele é tudo. Tudo. Ele fez tudo e ele é tudo. Ele é. Coloca aquele videozinho de novo, tá? E eu vou colocar uma música no final aqui para você escutar, tá bom? Deus te abençoe e te guarde. Sobre ti resplandeça a glória do Senhor. Que você seja uma atalaia de Deus. Amém? Ó Senhor Jesus, atende minha oração. Necessito sim da tua poderosa mão. E quando a alma está batida, busco sempre aquela rocha que é mais forte que eu.
que é mais forte que